Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Physiclass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo clássico. Estamos estudando eletrostática no vácuo. Para essa videoaula nós vamos resolver a equação do Laplace em 3 dimensões para um problema com simetria cartesiana ou simetria retangular. Muito bem, então os objetivos da nossa videoaula, na verdade o único objetivo é que a gente aprenda a aplicar a separação de variáveis, o método de separação de variáveis, para resolver a equação de Laplace, ou seja, encontrar o potencial elétrico via solução da equação de Laplace em 3 dimensões para um problema com simetria cartesiana, né? Trata-se de um problema mais complicado aqui do eletromagnetismo, vamos ter que resolver em 3 dimensões, vamos ter que fazer um esforço de cálculo maior, um esforço algébrico maior, e essa aula inevitavelmente vai ser um pouco mais extensa, né, do que as demais. Muito bem, então o problema que eu selecionei aqui para a gente apresentar a solução da equação do Laplace em 3 dimensões com simetria cartesiana é o problema do cubo, né? Então considere, esse problema geralmente aparece em muitos livros textos. Por exemplo, se você for ver lá na lista de exercícios do capítulo de técnicas especiais lá do professor David Griffiths, né, do Eletrodinâmica, você vai encontrar esse problema lá no livro do professor Griffiths. Outros livros também apresentam esse problema nas suas listas de exercício ou até mesmo nas suas soluções. É esse problema que nós vamos usar para exemplificar a equação do Laplace em 3 dimensões com simetria cartesiana. Pois bem, então um cubo de lado A possui 5 de suas 6 faces, x igual a 0, x igual a A, y igual a 0, y igual a A e z igual a A, constituídas de placas condutoras estando soldadas entre si e aterradas, como indica a figura a seguir. Então aqui na figura eu faço a apresentação geométrica do nosso problema. Considere um cubo de aresta A. Essas 5 faces, ou seja, as 4 faces laterais e a face superior aqui são constituídas de placas condutoras que estão conectadas entre si, são soldadas e todas estão aterradas, portanto eu imponho que o potencial seja nulo para todos os pontos nessas placas condutoras, tá? E em z igual a 0, a superfície apresenta um potencial elétrico especificado por uma função V0 de x e y, né? Como se trata de uma placa no plano xy, então o potencial aqui nesse plano xy vai ser função das variáveis x e y. E nós vamos dizer que essa função é uma função a ser especificada, que é V0 de x e y, e isolada eletricamente das demais faces por colas isolantes. Então, considerando essa geometria e essas condições que são estipuladas para o contorno do problema, ou seja, que o potencial é aterrado, as placas condutoras são aterradas, ou seja, o potencial é nulo, e que na placa aqui em z igual a 0 você tem uma função a ser especificada, né, das coordenadas x e y dessa placa. Considerando isso, vamos determinar a solução para o potencial elétrico V de x, y, z dentro do cubo, em termos da função que vai ser especificada V0 de x e y, ou seja, vamos determinar quanto vale o campo elétrico e potencial, né? Primeiramente o potencial e depois o campo elétrico, para um ponto aqui arbitrário dentro desse cubo de coordenadas x, y, z. Então um problema mais complicado aqui do eletromagnetismo para a gente resolver com uma ferramenta mais poderosa, que é a equação de Laplace, tá? Então nós vamos chegar nesse item A a uma solução que é uma solução particular desse problema, que atende a essas condições de contorno. No entanto, ela deixa aberto, né, para que a gente possa especificar a função V0 de x e y e determinar o potencial em termos dessa função, tá? Então nós vamos chegar a uma solução para o potencial elétrico em um ponto arbitrário aqui dentro do cubo, em termos da função que vai ser especificada aqui, V0 de x e y. Isso é o que nós vamos fazer aqui no item A da nossa solução. No item B, determine a solução considerando agora nós vamos especificar que função V0 de x e y é essa.
Imagine uma função v0 de x e y, que é uma constante v0, vezes um seno de πx sobre a, vezes um seno de πy sobre a. A princípio essa solução pode ser um pouco estranha, né? Mas na dedução que nós vamos fazer, isso vai ficar claro porque eu escolhi essa função aqui no item B para exemplificar. Tá? Bem como as densidades superficiais de cargas induzidas nas superfícies internas das placas condutoras. Então isso é o que nós vamos fazer no item B. No item C, nós vamos agora fazer de forma similar no item B, só que agora considerando que a nossa função v0 de x e y especificada na placa, que em z igual a zero, é uma função uniforme. E aqui é algo mais natural, né, da gente pensar. Imagine que você tem que esse cubo, as placas condutoras estão aterradas e essa placa está submetida a um potencial uniforme. Todos os pontos aqui da placa estarão sujeitos ao mesmo potencial uniforme. Tá? Nesse caso, nós vamos ver que a situação, curiosamente, vai complicar comparada a essa função aqui um pouco mais estranha. Né? Vocês vão entender isso no decorrer da dedução. Então, de forma resumida, nós temos que resolver o potencial elétrico, encontrar a função potencial elétrico para pontos internos a esse cubo de coordenadas arbitrárias x, y e z. Tá? Então isso é um problema tridimensional para ser resolvido com a solução da equação do Laplace e com simetria retangular ou cartesiana. Tá? Vamos à solução. Então nós temos agora um problema em 3 dimensões, com as seguintes condições de contorno. A primeira condição de contorno, quando x é igual a zero, isso quer dizer que você está nessa placa lateral aqui, né, do seu cubo, é a placa condutora para x igual a zero, então você vai ter x igual a zero, então o potencial aqui ele deve ser nulo, porque você está se referindo a pontos sobre uma das placas condutoras aterradas do problema, então você tem o potencial zero para aquela placa, tá? Essa é a nossa primeira condição de contorno. Quando você faz x igual a zero, quer dizer que você está sobre pontos naquela placa e o potencial deve ser zero porque ela está aterrada. A condição de contorno 2, ou seja, agora para a placa paralela a ela, ou seja, x igual a A, e também o potencial continua zero porque se trata de uma placa condutora também aterrada. E aí você vai ter a condição de contorno 2, né? Todas as condições de contorno aqui são condições de contorno de Dirichlet, em que a gente especifica o potencial nos contornos do problema, e essa é a segunda condição de contorno. Para a condição de contorno 3, né, vamos ter aí y igual a zero, então o potencial lá também vai ser zero, essa é a nossa condição de contorno 3, e também para y igual a A, você vai ter a outra face, né, paralela para y igual a zero, y igual a A, o potencial também será nulo para todos os pontos nessa placa condutora. Para z igual a A, também nós teremos o potencial nulo, então as 5 faces, as 4 laterais e a face superior em z igual a zero estão aterradas. Então as 5 condições de contorno, né, apresentadas até agora. A última condição do contorno é que na placa em z igual a zero, ou seja, quando z é igual a zero, você vai ter uma função de x e y, que a gente está chamando de v0 de x e y, é uma função especificada, né? Que nesse caso nós temos os itens B e C, especificaram as funções para cada item, é o que nós vamos calcular dependendo de cada item daquele, tá? Muito bem, então essas são as condições de fronteira do nosso problema. Nós devemos encontrar uma solução, primeiro, geral da equação de Laplace, e depois adequar essa solução geral para que ela seja compatível com essas condições, ou seja, quando a gente reduzir a solução para pontos nessas interfaces, essas condições devem ser obedecidas. Então nós devemos resolver a equação do Laplace em coordenadas cartesianas, né? E nesse caso, a equação do Laplace em coordenadas cartesianas, como a gente não vai ter nenhuma independência do potencial para alguma das variáveis, o potencial vai depender de x, y e z, e você vai ter todas as derivadas aí para o operador laplaciano. Na aula passada nós resolvemos em 2 dimensões e nós vimos que lá o potencial não dependia de z devido à simetria do problema, né? Mas agora ele depende das 3 coordenadas, então eu vou ter a princípio as 3 derivadas aí atuando na função potencial, tá? Então essa é a equação de Laplace, que é uma equação diferencial parcial homogênea
que a gente tem que resolver, né? Muito bem, nós vamos usar um método da separação de variáveis, que consiste na seguinte premissa. A gente vai admitir que a função potencial elétrico ela pode ser expressa em termos de produtos de funções, cada uma função dessa dependendo exclusivamente de uma variável independente do problema. Então, se o potencial é função de x, y e z, você vai ter um produto de três funções, uma somente de x, uma somente de y e uma somente de z. Aqui eu estou usando as funções representadas pela própria variável, só que com a letra maiúscula. Então, quando eu tenho aqui x maiúsculo, é a função da parte do potencial que depende só de x. Quando eu tenho y maiúsculo, a função da parte do potencial que depende só de y e igualmente para z, tá? De forma análoga para z. Quando você admite que a sua função potencial possa ser separada dessa forma, substituindo na equação do Laplace, as derivadas só vão atuar nas respectivas variáveis independentes. Por exemplo, a derivada de ordem 2 aqui na variável x só vai atuar na função x, já que a função y e a função z não variam em relação a x. De forma análoga você vai ter para as variáveis y e z. Tá? Muito bem. Dividindo toda a expressão aqui da equação de Laplace pelo potencial v, ou seja, por x, y, z, você vai ter aqui a simplificação de y, z, e você vai ficar somente com 1 sobre x. Dividindo tudo aqui por x, y, z, você vai ter a simplificação aqui de x, z, você vai ficar só com 1 sobre y. De forma análoga, você vai ficar aqui com 1 sobre z na parte em z. E aí a gente consegue separar totalmente a equação do Laplace, porque aqui você vai ter uma função somente de x, uma função somente de y e uma função somente de z na equação. Isso quer dizer que se você soma três funções que são funções de variáveis independentes e isso é igual a zero, ou seja, existe uma equação que apresente a relação entre essas funções, isso só pode ser verdade se cada uma das funções forem iguais a uma constante, porque já que uma variação em x não implica em uma variação em y ou em z, já que são variáveis independentes, né? Você só vai manter essa igualdade satisfeita se cada termo for igual a uma constante. Nós chamamos essas constantes de constantes de separação. E para facilitar aqui na nossa álgebra, né? Nas nossas expressões algébricas, vamos dizer que cada constante, aqui eu vou nomear cada constante usando como índice a variável correspondente a cada termo. Então aqui eu vou ter, para a função só de x, eu vou dizer que ela é igual a uma constante kx ao quadrado. Para a função só de y, eu vou dizer que é ky ao quadrado. E para a função só de z, eu vou dizer que é kz ao quadrado. Tá? Aqui eu estou usando uma constante ao quadrado e não só uma constante, porque, como nós veremos, a expressão vai ficar algebricamente mais simples para as soluções em x, y e z se a gente escrever assim. Então, da equação diferencial parcial homogênea que nós tínhamos, que é a equação de Laplace, nós agora temos, né, com a igualdade de cada termo desse com uma constante, nós vamos ter 3 EDOs. Então, nós partimos de uma equação diferencial parcial para 3 EDOs, 3 equações diferenciais ordinárias. E aí, cada equação diferencial ordinária dessa possui coeficientes constantes e podem ser facilmente resolvidas usando a equação característica. Nós já sabemos que as soluções são exponenciais, né? Elas já são conhecidas. E nesse caso, cada equação característica vai ser uma equação quadrática, né? Equação de segundo grau. As soluções serão, por exemplo, aqui para a EDO em x, você vai ter mais ou menos kx, em y você vai ter mais ou menos ky, e em z você vai ter mais ou menos kz. Então, as soluções serão, por exemplo, em x, exponencial de menos kx vezes x e exponencial de kx vezes x. Como a solução é a solução geral, né, uma combinação linear das duas, você vai ter essa como a solução geral para a EDO em x. De forma análoga para as demais variáveis em y e em z. Aqui eu usei, né, as constantes a, b, c, d, e f para colocar constantes diferentes para cada uma das soluções, né, já que essas constantes vão depender das condições de contorno, né, as condições de fronteira que serão especificadas
nos problemas que a gente vai resolver, tá? Muito bem. Então, a solução geral da equação de Laplace em coordenadas cartesianas para problemas em 3 dimensões será então o produto de todas as funções, a função x de x, y de y e z de z. Então aqui eu apresento a solução geral. Essa solução, ela é a solução geral em 3 dimensões da equação de Laplace para problemas com simetria retangular ou cartesiana. Tá? Aqui não foi aplicada nenhuma condição de contorno ainda, então a princípio ela vai resolver, né, todos os problemas com simetria cartesiana em 3 dimensões para a equação de Laplace. Tá? As constantes A, B, C, D, E e F e também Kx, Ky e Kz serão determinadas mediante a aplicação das condições de fronteira do problema em questão. Tá? Muito bem, aqui é importante notar que as constantes Kx, Ky e Kz, eu não mencionei a princípio a natureza dessas constantes. Elas podem ser reais ou podem ser complexas, né, dependendo das condições de contorno do problema. Tá? Muito bem. Muitas vezes, né, em alguns autores, né, alguns trabalhos de autores, você visualiza essas soluções, às vezes por superposição de senos ou cossenos hiperbólicos, também é uma maneira de escrever. Eu escolhi aqui escrever em termos exponenciais para ficar algo mais, digamos que, mais comum de se escrever, né? As funções exponenciais são mais comuns do que as funções trigonométricas hiperbólicas, né? Na verdade, as funções trigonométricas hiperbólicas são funções escritas em termos de exponenciais, mas eu achei mais interessante escrever a solução geral em termos de exponenciais, como está apresentado aí para vocês. Muito bem, então chegando à solução matemática geral para o problema, agora nós vamos aplicar as condições de contorno, aquelas 6 condições em que o potencial era especificado, né? Em que o potencial era especificado em cada superfície. Nós vamos agora aplicar essas condições para determinar quem são, né, as constantes para o nosso problema. Tá? Muito bem. Então agora, aplicando a condição 1, nós vamos ter, substituindo x igual a 0, que é a primeira condição, ou seja, lá naquela placa lateral em que a gente tem para x igual a 0, o potencial é nulo, porque ela está no conjunto de placas condutoras que está aterrado, né, um conjunto. Então, fazendo x igual a 0, as exponenciais de 0 no x, ambas vão dar 1, não é? Você vai ter exponencial de menos kx vezes 0 dá exponencial de 0, que dá 1, e exponencial de kx vezes 0 vai dar também exponencial de 0 igual a 1. Então você vai ter a mais b, que multiplica o restante da expressão, né? Que são as funções de x e de y, solução da equação de Laplace. Isso deve ser 0. Como isso deve ser 0, independentemente do valor de y e de z que você está olhando, até porque na placa toda você vai ter o potencial nulo, para que essa equação seja 0, independentemente de y e de z, você vai ter que esse parêntese aqui deve ser 0. Então, se ele é igual a 0, é porque a mais b é igual a 0, e você pode escrever que b é igual a menos a, e aí a nossa solução da equação de Laplace, que antes era totalmente geral, aplicando a primeira condição de contorno, a gente já tem aqui uma primeira restrição, né, que é devido justamente a essa primeira condição. E aí nós vamos ter, substituindo b por menos a na expressão, aqui eu fatorei já a constante a, tá? Então você teria a vezes exponencial de menos kx mais b exponencial de kx vezes x. Aqui eu só fiz substituir o b por menos a e fatorei a constante a. Então até agora, aplicando a primeira condição de contorno, nós vamos ter essa função aqui, né, para a solução do potencial. Muito bem, aplicando agora a segunda condição de contorno, quando x é igual a a, você vai ter também que o potencial é nulo, e aí você vai ter v de x igual a a e y e z igual a 0. Substituindo x por a, olha aqui, ó, só trocando x por a, você está naquela outra placa, né, condutora que é paralela a x igual a 0, ou seja, para x igual a a, e aí isso também tem que ser igual a 0.
Como isso é igual a zero, de novo, deve ser zero independentemente do valor de y e de z. E isso só vai ser verdade se esse parêntese for zero. Ou seja, a exponencial de menos kx vezes a menos a exponencial de kx vezes a é igual a zero. Em outras palavras, a exponencial de 2kx vezes a vai ser igual a 1. Tá? Basta você multiplicar aqui por exponencial de kx vezes a nessa equação, você vai chegar à conclusão de que exponencial de 2kx vezes a é igual a 1. Tá? Aqui nós já percebemos que para resolver os valores, né, de kx nessa equação exponencial, a gente não pode admitir a princípio que o kx seja um número real, né, e ele podendo ser um número complexo. Então a gente não vai admitir que ele é um número real, vamos admitir que ele seja um número complexo, e admitindo que ele seja um número complexo, eu vou usar aqui a equação de Euler. Quando é que um exponencial de um número dá 1? Se você pensar em um número inteiro aqui positivo, que eu vou chamar de nx, tá? Esse número inteiro positivo, eu vou chamar ele aqui de nx. Então, substituindo aqui na fórmula de Euler, olha, vou ter exponencial de i vezes o θ, né? O θ aqui é o nosso argumento da fórmula de Euler, seria o nosso argumento no plano de Argand de Gauss, por assim dizer, porque aqui eu estou considerando já que é um número complexo. Então você vai ter aí, usando o argumento 2nxπ, onde nx é um número inteiro positivo, você vai ter o cosseno desse argumento mais i vezes o seno desse argumento. Como nx é um número inteiro positivo que eu estou considerando, você vai ter um número inteiro positivo de 2π, portanto o cosseno disso só pode dar 1, porque você vai ter o cosseno de 2π, de 4π, de 6π, de 8π, assim por diante, ou seja, um múltiplo inteiro de 2π. E aí você vai ter que o cosseno vai dar 1. Já o seno de um múltiplo inteiro de 2π sempre vai dar 0, porque o seno de 2π, de 4π, de 5π, assim por diante, vai ser sempre igual a 0. Portanto, a exponencial de i vezes 2nxπ dá igual a 1, considerando a fórmula de Euler. E aí a gente pode fazer a correspondência da fórmula de Euler escrita dessa forma com a nossa equação exponencial que a gente tem que resolver. Aqui, né, tirando 2 aqui da expressão, olha, você vai ter que kx vezes a é igual a inxπ. Então você vai ter que kx vezes a é igual a inxπ. E aí a gente consegue resolver os valores de kx que são compatíveis com a condição de contorno 2. E nesse caso, obviamente, kx é o número complexo, tá? Muito bem, aqui nx é qualquer inteiro positivo. Portanto, nós já encontramos quem é a relação entre as constantes a e b, né, da solução geral, e agora encontramos os valores possíveis para kx. E os valores possíveis para kx são infinitos. Você tem aqui qualquer múltiplo inteiro positivo de i π sobre a vai ser compatível com essa condição de contorno. Então a gente já começa aqui a ter infinitas soluções que são compatíveis com essa condição de contorno que foi estipulada. Tá? Qualquer número inteiro positivo vai respeitar, por assim dizer, essa condição de contorno, que em x igual a o potencial vai ser nulo. Tá? Então já aplicamos duas condições de contorno, nós já calculamos a relação entre as constantes a e b e quem são os valores de kx. Vamos agora, né, para as demais condições de contorno. A nossa solução, agora ela já se reduz, agora eu estou trocando o b por menos a e trocando kx por inxπ sobre a. Fazendo essa troca, a nossa solução até agora, com as condições de contorno que aplicamos até agora, vai ser essa daqui. Veja que eu escrevi aqui, olha, exponencial antes era menos kx vezes x, exponencial de kx vezes x. Eu só troquei o kx por inxπ sobre a. Tá? Muito bem. Agora vamos usar o fato de que seno de θ é igual a menos exponencial de menos iθ menos exponencial de iθ dividido por 2i. Isso aqui, essa relação, né, da trigonometria com as exponenciais complexas,
você pode chegar a essa expressão simplesmente usando a fórmula de Euler. Basta você substituir aqui a fórmula de Euler na exponencial de menos iθ e exponencial de iθ. Você vai ver que a parte real ela vai se cancelar e a parte imaginária vai ficar menos 2i seno de θ. E aí dividindo por menos 2i você vai ter igual a seno de θ, tá? É uma maneira da gente expressar exponenciais complexas em termos de funções trigonométricas. A fórmula de Euler é muito útil nisso. Então nós vamos substituir aqui essa subtração de exponenciais complexas em termos da função trigonométrica seno. Nesse caso, θ é nx π x sobre a, e vamos ficar aqui trocando essas exponenciais usando essa relação. Vamos ficar com menos 2i vezes o seno de nx π x sobre a. Tá? Muito bem, aqui a gente vai omitir essa constante, porque quando a gente multiplicar menos 2i vezes a vezes as constantes c e d, ou, se você preferir, multiplicar pelas constantes e e f, o que nós vamos obter são outras constantes. Então aqui eu só vou omitir e, de certa forma, só absorver essas constantes nas outras, c, d, e e f. E não vou nem mudar aqui, né, para a gente não encher de tantas constantes aqui a nossa expressão, tá? Como o restante da expressão depende de constantes, eu vou colocar toda a dependência nas constantes agora c, d, e e f, sem perder nenhuma generalidade aqui na nossa solução, tá? Então eu vou aqui simplesmente absorver essa constante aqui nas constantes c e d, ou e e f se você preferir. Muito bem, agora vamos repetir o procedimento para as condições de contorno 3 e 4, tá? Ora, se em x nós encontramos que a constante kx era igual a inxp sobre a, e as expressões para y são exatamente as mesmas e as condições de contorno são exatamente as mesmas, portanto os nossos resultados para a função y vão ser idênticos. Porque as condições de contorno, ou seja, nas duas placas laterais, né, tanto nas coordenadas x como nas coordenadas em y, né, x igual a 0 e x igual a a, e y igual a 0 e y igual a a, como é o caso agora, você vai ter o mesmo resultado, né, apenas trocando a variável. Se nós mostramos que kx era inxp sobre a com nx sendo no inteiro positivo, como são as mesmas condições para y, nós vamos chegar à conclusão de que ky é inyp sobre a, onde ny é um inteiro também positivo. E aí, essa parte aqui da expressão, a gente simplesmente vai trocar por seno de nxpy sobre a, já que são exatamente as mesmas condições de contorno, só mudando a variável. No entanto, note que são constantes que podem ser diferentes. A constante nx é uma constante e a constante ny é uma outra constante. Você pode ter, né, valores diferentes para as constantes positivas inteiras em x ou em y. De tal forma que, como são dois conjuntos infinitos de termos, a nossa solução até agora compõe um conjunto infinito de soluções, que são soluções do problema e são compatíveis com as condições de contorno até agora. Então nós vamos ter uma superposição, né, dessas funções, com nx e ny ambos variando de 1 até infinito. Você tem infinitos valores possíveis, desde que sejam inteiros e positivos, e irão se adequar às condições de contorno até agora. No caso, as primeiras 4 condições de contorno, né? As condições 1 e 2 para x e 3 e 4 para y. Tá? Muito bem, vamos agora aplicar a condição de contorno 5, que diz que para z igual a a, o nosso potencial elétrico é nulo, né? Porque se trata de um ponto sobre a placa condutora aterrada em z igual a a. Então, substituindo z igual a na expressão que nós obtivemos até agora, que é essa expressão já obedece todas as condições de contorno previamente já aplicadas. Então, nós temos aqui agora para z igual a a, vou substituir z por a, né, na nossa expressão até agora,
E como isso deve ser zero, independentemente do valor de x e de y, então esse parêntese aqui deve ser zero. Então a gente tira aqui que, como o parêntese deve ser zero, a solução aqui, por exemplo, para a constante f, é que f é igual a menos e exponencial de menos 2kz vezes a. Tá? Só para ficar de uma forma algébrica mais compacta, né, e de certa forma mais elegante, vamos trocar essa constante e por uma constante e' vezes exponencial de kz vezes a. Como é uma constante, você pode reescrever ela em termos de outra constante sem nenhum problema. Se você trocar f pela solução, né, imposta pela condição de contorno, e trocar a constante e por e', onde e' é uma outra constante, exponencial de kz vezes a parte em z da nossa solução vai ficar simplesmente exponencial de menos kz vezes z menos a, menos exponencial de kz vezes z menos a. E que nós sabemos, isso é simplesmente menos 2 vezes o seno hiperbólico de kz vezes z menos a. É justamente isso que eu vou usar aqui, tá? Então veja, isso aqui daria o que está aqui nesse colchete vezes e', depois de usar o f como a solução imposta pela condição de contorno, e trocando a constante e por uma constante e' vezes exponencial de kz vezes a, nós vamos chegar a menos 2 vezes e', né? Tá aqui, ó, menos 2 vezes e' vezes o seno hiperbólico de kz vezes z menos a. Tá? Muito bem. Como nós temos uma superposição aqui de infinitas funções, ou seja, os valores de nx e ny podem ser qualquer número inteiro positivo. Então, se você tem um conjunto infinito de positivos inteiros, você vai ter um conjunto infinito de funções. Nesse caso, nós vamos definir aqui essa constante menos 2 vezes e' como uma outra constante, que aqui nós vamos chamar de g de nx ny. Né? De tal maneira que eu digo que essa constante g está sendo definida por menos 2 vezes e'. Por que eu usei os índices nx e ny? Porque você pode ter constantes diferentes para cada função matemática solução desse problema. Você pode ter uma constante somente para nx igual a 1 e ny igual a 5, uma outra constante para nx igual a 2 e ny igual a 3, por exemplo. Você pode ter uma constante para cada par de números possíveis nx e ny. Então a nossa solução, até o momento, da quinta condição de contorno aplicada, é que você vai ter uma superposição de infinitas soluções. Cada coeficiente dessas infinitas soluções vai depender dos índices nx e ny, e a parte em z vai ficar seno hiperbólico de kz vezes z menos a, tá? Muito bem, agora nós vamos, já sabendo os valores de kx e de ky, vamos agora encontrar o valor de kz. Lembre-se que lá da equação de Laplace, quando a gente aplicou o método da separação, as constantes de separação obedeciam a essa equação, kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado igual a zero. Isolando kz aqui, você deveria ter mais ou menos, só que aqui eu escolhi escrever só o sinal de menos para que no final das contas a nossa constante kz dê positiva. Já que a nossa função seno, né, como ela é uma função, seno hiperbólico, desculpe, como ela é uma função ímpar, se você tiver mais ou menos aqui na constante kz, a única diferença que você vai ter é uma mudança de sinal lá na função de seno hiperbólico, que pode ser absorvida com uma constante. Tá? Isso vai ser absorvido aqui pela constante g, que a gente vai determinar depois. Tá? Então, nós não vamos perder generalidade se a gente escolher aqui somente o sinal que no final deu uma constante positiva. Aqui eu estou sempre trabalhando com essas constantes kx, ky, kz para que elas deem positivos, porque as funções seno e seno hiperbólico, que foram as funções que nós encontramos anteriormente, como elas são funções de paridade bem definida, a única mudança que esses sinais vão causar na função é simplesmente uma troca de sinal multiplicativo na frente da função. Então você pode absorver isso na constante. Tá? Então aqui eu vou usar simplesmente o sinal de menos.
usando o sinal de menos, você vai ter que, resolvendo essa equação aqui para kz, você vai ter menos i, raiz quadrada de kx ao quadrado e ky ao quadrado. Quando você eleva isso ao quadrado, você vai ter a seguinte expressão, né? I ao quadrado vai dar menos 1, aqui também, e nxπ sobre a ao quadrado, você vai ter essas expressões aqui, ó. Π ao quadrado vezes nx ao quadrado dividido por a ao quadrado e π ao quadrado ny ao quadrado dividido por a ao quadrado, tá? Aqui eu escrevi dessa forma porque eu vou fatorar aqui o π sobre a ao quadrado e tirar a raiz quadrada. De tal maneira que depois de uma rápida álgebra, aqui olha, a raiz quadrada de menos 1 vai dar i, quando você multiplica por i vai dar i ao quadrado, e aí você vai ter i ao quadrado dá menos 1 vezes menos 1 dá 1. Por isso que eu deixei o sinal somente negativo. Se você tivesse deixado o sinal positivo, aqui você ia ter mais ou menos 1. Mas como você vai ter o seno hiperbólico de kz vezes z menos a única diferença que você vai ter é que o seno hiperbólico vai mudar ou não de sinal, mas essa mudança de sinal você pode absorver na constante multiplicativa de toda a função, tá? Nesse caso, depois de calcular aqui a raiz quadrada de π sobre a ao quadrado, você vai ter aqui para kz π vezes a raiz quadrada de nx ao quadrado mais ny ao quadrado sobre a. Então a gente chega então na expressão agora com kx, ky e kz calculados até essa quinta condição de contorno que nós aplicamos. Ainda falta uma sexta condição de contorno, que é para quando esse z é igual a zero, e a gente está se referindo àquela placa lá no plano xy. Então veja que até agora nossa solução saiu de um produto de exponenciais para um conjunto infinito de soluções, e aqui eu tenho a superposição delas apresentada aqui nessa equação. Vamos agora aplicar a última condição de contorno, ou seja, a condição 6, que quando z é igual a zero, você vai ter uma função potencial especificado, né? Uma função potencial especificada lá na placa no plano xy quando z é igual a zero, que é a função v0 de xy. E aí a gente vai determinar quem são esses coeficientes g de nx e ny, que irão corresponder a essa última condição de contorno. Quando a gente substitui o z por zero, vamos ter a nossa função especificada v0 de x e y, e trocando z por zero, como nós vamos ficar com z sobre a menos 1, então vai ficar 0 menos 1, você vai ter aqui menos π, que multiplica a raiz quadrada de nx ao quadrado mais ny ao quadrado, tá? Note que essa função aqui, obviamente, ela só é função de x e y, porque você está lá no plano z igual a zero. E aqui a gente já percebe claramente que a nossa função especificada v0 de x e y, né, tirando a constante aqui, que vai ser seno hiperbólico de menos π, raiz quadrada de nx ao quadrado mais ny ao quadrado, ela é na verdade uma série de Fourier em senos e uma série de Fourier dupla, porque ela é uma função de duas variáveis, de forma similar ao que nós encontramos lá no problema em duas dimensões, que a gente tinha uma série de Fourier em senos de uma única função de x. Agora nós temos uma série dupla, então nós temos uma série de Fourier dupla nas variáveis x e y. Ou seja, a função v0 de x e y, que vai ser especificada na base do nosso cubo lá em z igual a zero, ela vai admitir uma representação em série de Fourier de senos. E quando a gente especificar essa função v0 de x e y, nós devemos encontrar quem são os coeficientes que representam a série de Fourier da função especificada. Para calcular esses coeficientes, nós vamos aplicar o truque de Fourier, que consiste em a gente multiplicar, né? Veja que você tem aqui um problema aparentemente dificílimo, né? Que você tem de um lado uma função que vai ser dada, especificada, e do outro lado você tem uma soma infinita e dupla, né? Na verdade, uma soma dupla, em que você vai somar em nx e ny de coeficientes aos pares, né? Você vai ter aí os diferentes pares possíveis para essa constante g. Você vai ter g de 1, 1, g de 1, 2, g de 1, 3, g de 2, 1, g de 2, 2 e assim por diante, g de 3, 3, ou seja, todos os possíveis pares com nx e ny sendo inteiros positivos. Então, aparentemente é uma equação muito difícil de resolver para essas constantes
g de nx e ny. Só que aqui a gente vai aplicar o famoso truque de Fourier, que consiste em a gente multiplicar ambos os lados da equação por seno de nx', em que a gente vai considerar que esse nx pode ser ou não igual ao nx daqui, né? Ou seja, o nx' vai ser, ele pode ser igual, pode ser diferente, e o ny' pode ser igual ou pode ser diferente a esse daqui, tá? Vamos multiplicar por ambos os lados da equação esse produto de senos e vamos integrar, lembrando, certo, da ortogonalidade dessas funções que nós já mostramos na aula passada, lá na série de Fourier de senos, simples mesmo, né, no problema que nós resolvemos em duas dimensões. Então, fazendo a multiplicação, aqui eu destaquei, olha, os termos que estão sendo multiplicados de ambos os lados, e depois de multiplicar esses dois termos, ambos os lados da equação, nós vamos fazer as integrações. Vamos integrar aqui em todo o intervalo, com o x variando de 0 a a dentro do cubo e o y variando de 0 a a, também para varrer aí todos os valores possíveis, tanto de x como de y, tá? Note que ainda você tem do lado esquerdo, você só vai ter um termo, mas do lado direito você tem uma soma de infinitos termos. Muito bem. Vamos ver quão engenhoso é esse truque de Fourier, né? Lembrando da aula passada. Só que quando a gente multiplica por ambos os lados da equação por seno, né? Seno de nx' πx sobre a e seno de n'y de πy sobre a, as integrais em x e em y, primeiro que elas são separadas, né? Você pode separar aqui somente em um integral em x e um integral em y. E nós já mostramos na aula passada que essas integrais são integrais que só possuem dois valores possíveis como resultado. Nós mostramos na aula passada, se você ainda não viu, por gentileza, veja a aula passada, para você perceber que essa integral é uma integral que só apresenta dois valores possíveis. Se esse nx' for igual ao nx, essa integral vai dar a sobre 2. Se ele for diferente, essa integral vai dar zero. Isso mostra que essas duas funções aqui, através dessa operação de integração, são, por assim dizer, ortogonais. Se você pensar nisso aqui como um produto interno de funções em um espaço vetorial, é como se as funções fossem vetores realmente ortogonais. Se você fizer o produto escalar entre dois vetores que são paralelos, você vai ter um valor, ou se forem perpendiculares, você vai ter zero o valor. Nesse caso aqui, o valor é a sobre 2 se esses dois valores aqui, positivos e inteiros, forem iguais, e vai ser zero se for diferente. Portanto, isso aqui se comporta como uma delta de Kronecker. Ou é 0 ou é 1, né? Obviamente multiplicado pela constante a sobre 2. Então aqui você vai ter uma delta que é delta de nx', e aqui na integração em y, uma delta de ny', y'. O truque de Fourier ele é muito engenhoso, porque quando a gente multiplica ambos os lados da equação por essas funções senos, como isso aqui vai dar ou 0 ou vai dar 1, ou seja, vai dar 0 ou a sobre 2, o somatório do lado direito, que antes é um somatório infinito de termos, quando a gente multiplica e faz essas integrações, você só vai ter aqui nesse somatório infinito se reduzindo somente a um único termo. Por quê? Porque essa soma só vai ser diferente de zero, os termos dessa soma só vão ser diferentes de zero quando nx for igual a nx' e ny for igual a ny'. Para todos os outros termos da soma infinita, você vai ter todos os termos nulos, porque as integrais vão dar nulas. E isso é a engenhosidade, né, do truque de Fourier, é de você ter uma equação que de um lado você tem um único termo, lado esquerdo você só tem um termo, do lado direito você tem uma soma de infinitos termos, mas essa soma de infinitos termos, somente um vai ser diferente de zero, e é aquele em que você vai ter os valores de nx igual a nx' e ny igual a ny'. E é dessa forma que a gente encontra as constantes g de nx e ny. Nesse caso, para essa expressão aqui, só vamos ter
nessa soma infinita termos diferentes de zero, os termos para nx igual a n' x e ny igual a n' y. Portanto, da soma só vai sobrar um único termo. E esse termo vai ser o g de nx, ny, que aqui eu escrevo já isolado, tá? Vamos isolar aqui o termo, né? Só vai sobrar um único termo, que vai ser esse daqui. No caso, as deltas vão ser iguais a 1, então só vai sobrar esse único termo aqui. Na prática, a gente fez de forma genérica, mas você, por exemplo, se você quisesse determinar quem é a constante g de nx igual a 1 e g de ny igual a 1, bastava multiplicar por seno de 1πx sobre a, seno de 1πy sobre a. Quando você fizesse a integral, todos os termos do somatório se anulariam pelo comportamento dessas integrais, e aí você teria somente aquele coeficiente que você quer. Então a gente fez aqui de uma forma genérica, usando a delta de Kronig, tá? Isolando aqui g de nx e y, e de nx e ny, nós chegamos a essa expressão para os coeficientes, que são dados em função, né, em termos da função v0 de xy especificada, tá? Muito bem, então a nossa solução para o problema, que responde apenas o item A, que é resolver o problema, sem que a gente especifique ainda quem é a função v0 de x e y. Essa é a solução que é compatível com todas as condições de contorno do problema. E as constantes g de nx e ny são dadas em função da nossa função especificada v0 de x e y. Então veja, se você substituir o x por 0 ou por a, note que esse seno vai dar 0. Isso é compatível com as condições de contorno 1 e 2 em x. Se você substituir o y por 0 ou y por a, esse seno vai dar 0, que isso é compatível às condições de contorno em y. Tá? E note que para isso acontecer, você pode ter infinitas formas. Você pode ter seno de 3πx sobre a, seno de 7πx, qualquer número inteiro aqui, positivo para nx e para ny, você vai ter essas condições de contorno satisfeitas para x e para y. Aqui, olha, se z for igual a 0, você vai ter a própria série de Fourier para a função v0 de x e y, né, que nós já mostramos antes. E as constantes para a série de Fourier dupla de senos, né, da função v0 de x e y, vão ser determinadas através dessa integração. Tá? Então, esse aqui é a solução somente do item A do nosso problema. Muito bem, então a gente resolveu o item A, vamos agora para o item B. Vamos agora determinar quem são, né, os nossos coeficientes da série de Fourier para a gente poder resolver o problema quando a gente tem uma função especificada v0 de x e y igual a uma constante v0, seno de πx sobre a vezes seno de πy sobre a. E agora vai ficar claro por que eu escolhi essa função um tanto que estranha para a gente calcular inicialmente, né, uma solução com um potencial v0 de xy especificado. Quando a gente substituir essa função aqui no cálculo dos coeficientes g de nx e ny, vamos ficar com essas integrais aqui, tá? Então, substituindo aqui para calcular os coeficientes, vamos ficar com essas integrais. Note que quando eu digo que a função a parte em x de v0 de xy é seno de πx sobre a, e aqui eu tenho seno na parte em y de πy sobre a, essa integral ela só tem dois resultados possíveis, como nós já sabemos. Ou ela vai ser 0 ou vai ser a sobre 2. Mas ela vai ser a sobre 2 somente se nx for igual a 1. Porque como você tem aqui seno de πx sobre a e aqui seno de nx πx sobre a, como você está multiplicando os senos e eles são ortogonais, você tem aqui coeficiente 1 e aqui você tem coeficiente nx. Essa integral só vai dar diferente de 0 se o nx for igual a 1. Portanto, isso é uma delta de 1 nx. A mesma coisa para y. Em outras palavras, nesse caso, se a função v0 de x e y for aqui, essa que foi especificada, né, v0 de seno de πx sobre a e seno de πy sobre a, você só vai ter uma única constante g de nx e ny que vai ser diferente de 0. Todas as outras infinitas constantes dos infinitos pares
de NX com NY vão dar todas nulas. Você só vai ter a constante NX igual a 1 e NY igual a 1. Todas as outras que vão ter o NX diferente de 1 e o NY diferente de 1, todos vão dar 0. Ou a integral em x vai dar 0, ou a integral em y vai dar 0. Porque se você tiver o NX e o NY diferentes de 1, essas integrais vão dar 0. Isso quer dizer que a nossa série de Fourier dupla para a função, na verdade, só admite uma única solução dentro do seu conjunto, porque na verdade ela já é expressa em termos de uma única solução, né, dos senos de Fourier do nosso conjunto. Então nesse caso só vamos ter g de 1, 1, a única constante possível, né, para essa função v0 de x e y. E aí nós vamos ter uma expressão fechadinha, porque quando você faz g de 1, 1, essa integral aqui vai dar a sobre 2, essa daqui a sobre 2. Você vai simplificar o a ao quadrado, você vai ter a vezes a, vai dar a ao quadrado, então simplifica. O 2 vezes 2 aqui você vai ter 1 sobre 4 vezes 4 vai também simplificar, então você vai sobrar somente v0 sobre seno hiperbólico de menos π raiz de 2, tá? Então, nesse item B, quando a gente especificou a função v0 de x e y como sendo v0 seno de πx sobre a seno de πy sobre a, nós temos a seguinte solução com essa especificação. Vamos ter somente g de 1, 1 vezes o seno de nx igual a 1 πx sobre a, seno de ny igual a 1 πy sobre a, vezes o seno hiperbólico de π raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, já que nx e ny ambos iguais a 1, então vai ficar raiz quadrada de 2, que multiplica 1 menos z sobre a. Então essa é a solução para o item B, quando a gente especificar o potencial na placa lá em z igual a 0, como sendo aquela função que nós especificamos. Então dá uma expressão mais simples e fechada, porque ela já representa um dos senos da base do nosso espaço definido pelos senos de Fourier nesse caso, tá? Muito bem. Então a nossa solução é essa. Se você quiser calcular as componentes do campo elétrico, basta você calcular menos a derivada do potencial nas coordenadas, né? Então, já que é menos o gradiente de V. Então essas são as componentes cartesianas para o campo elétrico dentro do cubo. Com a ajuda de um sistema algébrico computacional, nós fizemos aqui o plot, né, para as linhas de campo nesse caso, e nesse caso eu só escolhi fazer a configuração de linhas de campos para o plano que divide o cubo ao meio, só para ilustrar, para não ficar tão pesado inicialmente a visualização. Então aqui nós temos, olha, a placa de potencial especificado V0 de x e y, que nesse caso é V0, seno de πx sobre a, seno de πy sobre a, né? É quando você faz z igual a 0, né? Quando você faz z igual a 0, esse seno aqui hiperbólico simplifica com esse seno e volta a ser V0 seno de πx sobre a, seno de πy sobre a. Justamente o potencial especificado na placa embaixo. As outras placas estão aterradas, portanto as linhas de campo, aqui eu estou considerando que V0 é uma constante positiva, tá? E aí as linhas de campo saem dessa placa, digamos a placa fonte, e incidem, né, como nós já sabemos, fazendo 90 graus, né, de forma perpendicular ao plano das placas condutoras aterradas. Então essa é a configuração de linhas de campo para o plano que divide a metade do cubo, né, para uma região interna ao cubo, tá? Isso aqui é obtido por linguagem simbólica Maple, né? Um código foi desenvolvido em linguagem Fortran para calcular as linhas e os dados foram exportados em linguagem Maple para fazer essa visualização. Aqui eu estou considerando V0 um valor positivo. E as linhas de campo são arbitrárias aqui para qualquer valor de V0 positivo, tá? Muito bem. Agora vamos calcular as densidades superficiais induzidas de carga, usando a equação para a descontinuidade da componente normal do campo elétrico. Lembre-se que o campo elétrico imediatamente de um lado de uma interface menos o campo elétrico imediatamente do outro lado da interface,
estou me referindo à componente normal, é igual à densidade de carga nessa interface dividido por ε0. Como eu estou falando de um condutor, né, uma placa condutora, para o campo dentro da placa, nós já sabemos que dentro do condutor o campo é 0, e imediatamente fora da placa você vai ter aqui o campo é 2. Tá? Então isso aqui vai dar 0, e aí a nossa densidade de carga vai ser simplesmente menos ε0 vezes a componente normal do campo imediatamente fora do condutor. Tá? Muito bem, nós vamos usar essa expressão aqui, já que nós temos as componentes do campo elétrico, para calcular as densidades superficiais induzidas de carga nas placas condutoras. Então, por exemplo, para a placa em x igual a A, então para essa placa aqui em x igual a A, nós sabemos que o campo elétrico aponta na direção x, a componente imediatamente fora da placa condutora e dentro do nosso cubo vai ser a componente x, né? Então aqui nós vamos ter que a densidade vai ser menos o limite de x tendendo a A, já que nós já apresentamos nas condições de contorno, né? Esse campo é um campo limítrofe, ou seja, a gente tem que fazer o limite se aproximando da superfície ou da interface. Para a placa em z igual a A, agora nós estamos se referindo à placa que é superior aqui no cubo, em z igual a A. Então você vai ter que a componente normal é a componente EZ. Então para as duas expressões, né, para a placa em x igual a A, você vai ter o cálculo para a densidade de carga induzida, ele vai ser função de y e z, veja que pontos aqui sobre essa placa vai ser função somente de y e z. Já para a placa em z igual a A, você vai estar especificando z e a densidade de carga superficial induzida vai ser função de x e y. Muito bem, usando os valores das componentes normais do campo elétrico imediatamente nas proximidades das placas condutoras, para x igual a A e para z igual a A, nós vamos ter as seguintes expressões. Então basta a gente pegar as expressões do campo elétrico, que foram obtidas por menos o gradiente do potencial anteriormente, fazer o limite de x indo para A, para a componente x, né, para obter assim a densidade superficial na placa em x igual a A, e fazendo para z tendendo a A, para obter a densidade superficial induzida para z igual a A, nós vamos ter as seguintes expressões. Tá? Veja que para x igual a A teremos uma função de y e z, para z igual a A teremos uma função de x e y. Tá? Aqui na figura eu apresento um código de cores que tenta representar, tenta ilustrar, por assim dizer, como se distribui a concentração de carga, que nesse caso é negativa, aqui eu estou considerando a constante V0 como sendo 10 volts, e aqui para um cubo de 1 metro. Tá? Então, como as linhas de campo, nesse caso, elas vão sair do potencial maior e irão de encontro ao potencial menor, né, para as placas condutoras aterradas, então nós vamos ter uma densidade de carga negativa aqui nas superfícies internas das placas condutoras. Então, por exemplo, para a placa em Z igual a A, nós temos o valor máximo vai ser 0, de densidade de carga induzida superficial, e aqui nós vamos ter o valor mínimo vai ser de menos 0,228 nanocúlobro por metro quadrado. Isso aqui considerando o vácuo, obviamente, um cubo de 1 metro de aresta e um potencial V0 igual a 10 volts, né? Uma constante V0 igual a 10 volts, né? Considerando isso aqui 10 volts. Aqui a gente usa o valor da permissividade elétrica no espaço livre, né? ε0, e a gente encontra o valor mínimo para essa densidade de menos 0,228 nanocoulombs por metro quadrado. Então, para a placa em Z igual a A configuração, né, das cargas induzidas é de tal maneira que você vai ter uma concentração, falando em termos absolutos agora, né, você vai ter uma concentração maior no centro da placa, indo para uma concentração menor nas bordas da placa. Tá? Você consegue visualizar isso apenas olhando aqui para a função seno, né? Quando x igual a 0 e y igual a A, o seno vai dar 0, e y igual a 0 e y igual a A, você vai ter o seno 0. Então, nas bordas, a distribuição de carga vai ser nula, né? A densidade de carga vai ser nula, tendo um valor absoluto máximo no centro da placa, né? Em Z igual a A.
E esse valor, ele tem valor absoluto máximo, mas ele é mínimo porque a densidade de carga é negativa, tá? Muito bem. Então, para a placa agora em x igual a A, a gente percebe que esse valor mínimo ele tem uma intensidade maior, né? Se você pegar aqui em termos de módulo, né? Em termos absoluto, ele é mais intenso, você vai ter mais cargas negativas concentradas aqui, né? E isso se deve ao fato da placa nessa região aqui, ela está mais próxima da placa fonte de potencial especificado, né? Então você vai ter uma concentração de cargas mais intensa, aqui falando em termos de módulo e intensidade e não de valor, né? Já que a densidade de carga é negativa. Então essa é a configuração de cargas, né, para as densidades superficiais induzidas de cargas nas placas condutoras. Vale ressaltar aqui que a placa em x igual a A, ela vai ter a mesma distribuição, né, para as outras placas laterais. Você vai ter a mesma configuração. Tá? Muito bem, agora nós vamos resolver o item C. E ele não vai ser tão simples quanto o nosso item B para a função V0 de x especificada. Porque agora nós temos que determinar de novo todos os coeficientes g de n, x e y para uma nova função. Agora V0 de x e y é uma função uniforme, V0. E aí nós vamos ter g de n, x e y calculados da seguinte maneira. Nós temos, substituindo a função V0 de x e y, vai ficar simplesmente V0. Então vamos substituir a função por V0. Esse V0 pode ser fatorado, então você vai ficar somente com as integrais de nx πx sobre A e as integrais de ny πy sobre A, né? Seno de nx πx sobre A e seno de πy, de ny πy sobre A. Tá? Muito bem, resolvendo agora o item C, não tão simples como o item B, já que a função gerou somente um único coeficiente para a série de Fourier, a nossa função agora ela é uma função uniforme. Então nós temos agora que determinar os coeficientes g de n, x e y para V0 de x e y como sendo a função uniforme V0. Substituindo V0 de x e y no cálculo dos coeficientes de Fourier, né, de senos, trocando aqui, olha, V0 de x e y vai ser somente uma constante, V0. Fazendo isso, vamos ficar com as integrais, aqui eu já fatorei, né, a constante V0. Vou ficar somente com a integral de seno de nx πx sobre A e a integral de seno de ny πy sobre A. Essas integrais são simples, cada uma vai dar, por exemplo, a integral em seno vai dar seno de n πx sobre A vai dar A sobre nx vezes π, que multiplica o cosseno de nx vezes π. Nesse caso, nos limites de 0 até A, você vai ter o cosseno de 0 vai dar 1. Aqui eu já estou trocando também o sinal, né? Aqui eu estou só fazendo as integrais de seno. Você vai ter menos o cosseno. E o sinal de menos eu estou trocando os limites. Vai ficar, em vez de ficar de 0 até A, vai ficar de A até 0. Então o cosseno de 0 vai dar 1. E quando o x for A, você vai ter o cosseno de nx π. Tá? E de forma análoga para a variável y. Muito bem, nesse caso agora, como nx e ny são positivos e inteiros, vamos estudar os casos possíveis para as constantes g de nx e ny. Se você tiver que nx ou ny forem ao mesmo tempo ou cada um número par, esse resultado vai dar zero. Por quê? Porque se eu tenho um cosseno de um múltiplo inteiro par de π, você vai ter cosseno de 2π, cosseno de 4π, cosseno de 6π e assim por diante. Isso sempre vai dar igual a 1. Então você vai ter 1 menos 1 dá igual a 0. Nesse caso, pode ser o nx, o ny ou os dois. Se eles forem pares, essas expressões aqui vão dar nulas. Tá? Agora, se ambos forem ímpares, aí deve ser ambos ímpares e não um só par e um outro ímpar. Tem que ser os dois ímpares para a expressão dar diferente de zero. Por quê? Porque se você tem um cosseno de um múltiplo inteiro ímpar de π, você vai ter isso igual a menos 1. Cosseno de π, de 3π, de 5π, de 7π, todos são cossenos de múltiplos inteiros ímpares de π. E aí você vai ter o cosseno igual a menos 1. Então você vai ter 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que dá 2.
E aqui você vai ter 2 vezes 2 dá 4, vezes 4, 16. O A vezes A dá A ao quadrado, dividido por A ao quadrado simplifica. Vamos ficar aqui no denominador somente com nx, ny, π ao quadrado. E aqui nós vamos ter a seguinte expressão, tá? Muito bem, então esses são os valores possíveis. Veja que agora, diferentemente da expressão do item A, que era uma expressão aparentemente mais complicada, gerou somente um único coeficiente de Fourier para a série de Fourier em senos da função V0 de x e y. Aqui agora nós temos uma solução que vai ter infinitos valores de g, né? Para qualquer par de valores ímpares, nx e ny, se você tiver nx igual a 1, ny igual a 3, nx igual a 5, ny igual a 9, qualquer par de valores ímpares para nx e ny, você vai ter um coeficiente diferente de zero. Portanto, você vai ter uma solução infinita de senos. E aí, para poder representar essa solução infinita de senos, vamos representar aqui a superposição de todos eles, substituindo aqui g de nx e ny, tá? Todos os possíveis, então você vai ter uma soma em nx dos ímpares e uma soma em ny dos ímpares. E a superposição de todos eles vai resolver o nosso problema, tá? Então, nesse caso, se você especificar V0 de xy como sendo uma função uniforme, a solução vai ser essa solução do problema, que vai ser uma superposição infinita de senos, que vai representar a série de Fourier em senos da função V0 de x e y, que nesse caso agora é uma função uniforme V0, tá? Muito bem, usando agora a expressão para o potencial elétrico para calcular o campo elétrico por E igual a menos o gradiente de V, aqui eu faço a apresentação das componentes cartesianas do campo elétrico, ou seja, EZ igual a menos a derivada de V em relação a Z, EY igual a menos a derivada de V em relação a Y, e EX igual a menos a derivada de V em relação a Y. As expressões que nós vamos ter usando a solução para o potencial encontrada anteriormente serão essas daqui, tá? Para a gente ter uma visualização tridimensional, digamos que mais concreta do que ficar somente nas abstrações dessas equações que são bem extensas, né, algebricamente falando, nós fizemos algumas simulações, tanto em linguagem Fortran como em linguagem simbólica Maple, para apresentar como ficam, por exemplo, as linhas de campo dentro do nosso cubo, considerando que o potencial V0 de xy, né, lá na nossa superfície em z igual a zero, é igual a uma função uniforme V0. Essas são as linhas de campo, por exemplo, né, imaginando aqui uma visão tridimensional do cubo, tá? Essa imagem aqui é obtida por simulação em linguagem Fortran, os dados são exportados para o Maple, né, onde a gente faz a visualização 3D. Se você considerar aqui que o potencial V0 é uma função positiva, você vai ter que as linhas de campo saem da placa em z igual a zero e vão ao encontro, né, das placas condutoras, as placas laterais e a placa superior, e você vai ter uma configuração de linhas de campo em 3 dimensões apresentadas por essa figura do lado esquerdo, né, que eu estou apresentando para vocês. Se você tiver uma visualização superior, aqui do lado direito é como se você estivesse visualizando através do eixo Z. Todas as figuras aqui têm uma certa perspectiva, né, aplicada para dar uma visualização melhor. Você vai ver as linhas de campo emergindo da placa inferior e chegando às placas condutoras, tanto laterais como a placa superior, tá? Muito bem, agora imagine que nós temos aqui um plano que divide o cubo ao meio, e eu vou estudar as linhas de campo e as equipotenciais nesse plano. O resultado que nós vamos ter é exatamente essa figura. Aqui eu estou fazendo uma simulação pensando que a nossa placa lá de potencial especificado uniforme na base do cubo, né, na base inferior do cubo, é de 10 volts. E aí você tem as linhas de campo, elas vão sair desse potencial maior, vão aqui ao encontro das placas condutoras de potencial menor, que é de 0 volts, tá? E você tem aqui uma configuração de equipotenciais, que são as linhas em cinza
Já as linhas pretas representam as linhas de campo, tá? De campo elétrico. Cada equipotencial dessa aqui eu represento por um valor. Olha, você tem aqui, olha, 7, o potencial vai diminuindo, né? Já que você sai de um potencial de 10 volts da placa especificada para um potencial de 0 volts nas placas condutoras. Então você tem aqui, ó, 7 volts, 4 volts, 2 volts, 1 volt, 0,5 volts, 0,2, 0,05 e por fim 0 volts, coincidindo com as placas condutoras. Então isso aqui é a nossa visão das equipotenciais, nesse caso as superfícies equipotenciais, quando intersectam esse plano que divide o cubo ao meio, você vai ter linhas, né, que representam as equipotenciais, e as linhas de campo são representadas pelas linhas pretas aqui na figura ao lado, tá? Muito bem. Então, para vocês terem uma visualização mais detalhada em 3 dimensões como ficam as equipotenciais, eu também fiz outras simulações em que eu apresento a própria superfície equipotencial e não somente a intersecção dela com um plano. Aqui a gente tem, por exemplo, para o potencial em 0,05 volts, que seria a intersecção no plano que nós fizemos dividindo ao cubo no meio, representaria essa curva. Aqui a visão dela em 3 dimensões, né, para todo o cubo. Aqui a gente vai aumentando o potencial e nós vamos acessando as outras equipotenciais. Veja aqui a curva envoltória aqui dentro do cubo, representa aqui essa equipotencial, intersecção no plano, né, que eu escolhi para apresentar essa figura de 0,2 volts. E a gente vai aumentando esse potencial e cada vez mais a superfície equipotencial vai se aproximando da nossa base, que é estipulada de 10 volts na base do cubo, tá? E aí a gente termina de fazer a visualização. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula, uma aula bem extensa, com um problema complicado, né? Um problema difícil de resolver, com muito trabalho, tanto de cálculo como algébrico, né? Mas ele serve para exemplificar quão poderosa é a ferramenta de resolver problemas de potencial elétrico com a equação de Laplace. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa esse like aí no vídeo, por gentileza, para dar essa fortalecida no canal. Até a próxima videoaula. Forte abraço. Valeu!